TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Olá pessoal, você que está em casa mais uma vez para assistir aqui o Núcleo de Jornalismo da TV Comunitária, canal 6 da NET, Rio de Janeiro. Estamos a 3 dias, no momento da gravação, nós estamos a 3 dias do início da votação do segundo turno no Brasil para presidente e governador. E como a gente vem dizendo, fortes emoções acontecendo diariamente, ainda mais com a virada acontecendo exatamente, começando a acontecer exatamente na reta final da campanha para presidente da República entre a disputa Bolsonaro e Haddad. Estamos mais uma vez aqui com Moisés, lembrando a você que não esqueça que você pode acompanhar pelo www.tvcomunitaria.rio, que é pelo site. Você pode baixar o aplicativo no celular, também que você pode acompanhar onde você estiver, a hora que você quiser, a grade integral da TV. E também pode acompanhar todos os núcleos da TV. E também não esqueça, de segunda a sexta, 19 horas, TVT, a TV dos Trabalhadores, aqui na TV Comunitária, canal 6 da NET. Moisés, os corações estão acelerados, as emoções estão à flor da pele, a virada está chegando, estão dando, como diz no popular, tem gente aí dando tiro no pé na campanha, mas está chegando aí a diferença, as pesquisas começam a apontar que a diferença diminui, a onda está crescendo, manifestação, depoimentos importantes na sociedade nesse momento de disputa. Como é que você está vendo aí há 3 dias do segundo turno? Olha, eu acho que você insistiu em todos os programas aqui falando de emoção, né? Então ela tinha que vir de qualquer maneira, porque você estimulou essa emoção. Brincadeira, mais uma vez, aí é muito salutar estar com você aqui debatendo isso. Realmente eu acho que agora a última pesquisa do Ibope, né, que a gente sabe dos compromissos econômicos aí do Ibope, quem é que paga, etc., e não teve como conter de que está havendo uma modificação aí do quadro eleitoral. A diferença reduziu, eu acho que a diferença é maior ainda. Eles não tiveram como não registrar. Quer dizer, né? A diferença é menor. Eu acho que a diferença é menor, certo? É muito menor a votação que o primeiro colocado tem com relação ao Haddad, mas isso é um quadro muito positivo. Eu tinha esperanças que, com o andar do segundo turno, né, na medida que se fixasse bem a linha, né, seja na questão econômica, de que a política desse primeiro colocado aí, do Bolsonaro, é uma política que vai destruir ainda mais empregos e a economia do Brasil, porque ela é muito mais radical do que a política do governo Temer. O governo Temer já gerou aí 14 milhões de desempregados e mais 14 milhões de desalentados, que são aqueles que não buscam mais emprego. E a política do Paulo Guedes, que é esse guru aí do neoliberalismo aí do Bolsonaro, está propondo destruir todas as empresas estatais, destruir exatamente aqueles segmentos de economia vinculados ao Estado que sempre seguraram a onda da economia, certo? Como a Petrobras, e aí a política agora se eles fossem vitoriosos, certo? Quer dizer, era destruir a Petrobras, vender a Petrobras, perder o pré-sal, que já foi iniciado aí no governo do Temer, e a Eletrobras, e etc, etc. Então, eu acho que esse despertar da cidadania e dos democratas no país, da sociedade, mostra que realmente o Bolsonaro é um ser que, surgiu da onde, o que ele pensa?
qual é o seu programa, quais são as medidas que ele vai tomar para melhorar a vida das pessoas. A utilização de caixa 2, de empresários, a utilização na reta final do primeiro turno de fake news no WhatsApp e tal, passaram uma ideia de que ele já tinha ganho a eleição. Então, eu acho que o segundo turno, a persistência e a capacidade do Haddad, que se demonstrou um cara bem... a pessoa ideal para esse momento, que é um cara equilibrado, é um professor. E a pessoa, você está comparando o quê? Você vai votar num professor que tem um livro numa mão, ou você vai votar num cara que tem uma arma, que faz criança, dá tiro, etc, etc. Eu acho que, aliado à mobilização que sempre foi persistente da militância democrática no Brasil, da militância popular, e o despertar, na medida que o segundo turno vinha se desenvolvendo, um despertar de consciência de outros segmentos, que no início, como a própria Marina, né, quer dizer, que elegeu o quê? 5 senadores. Ela teve uma votação bem reduzida, mas é importante que ela registrasse, ela registrou apoio crítico, mas um apoio ao Haddad, certo? E outras medidas, outros segmentos, como segmentos do PSDB, o José Gregory, José Carlos Dias, que esteve na luta da anistia, etc. e tal, também despertaram e deram voto ao Haddad, porque a questão, como já foi dito aqui, não é a questão de ser Haddad, ser 13, ser PT, ser PCdoB, que é a Manuela Navis e tal. A questão é impedir as trevas, impedir a barbárie, impedir o Brasil entrar, porque não vai ser resolvido na eleição, né? A gente sabe que se o outro lado ganhasse, ele não estava resolvido não, porque a luta ia continuar e o pau ia comer ali a partir de 1º de janeiro. Mas a gente vai querer isso? A partir de 29 de outubro. Não, 29 de outubro, mas a posse vai ser no dia 1º de janeiro, certo? E claro que o Temer já está se integrando aí uma política tipo Bolsonaro, né, ao fazer aquela medida que criminaliza os movimentos sociais. Você pode chamar de terrorista uma ocupação de um terreno ocioso, de um prédio que não está sendo usado socialmente, etc. e tal, mas uma coisa é o final do governo Temer e outra coisa é um governo já instituído com Bolsonaro. Eu acho que esse despertar era esperado, foi trabalhado para isso e que nós temos que agora não esmorecer. Por outro lado, também a cidadania foi ajudada por essa visão translocada desses malucos aí da campanha do Bolsonaro, como a gente viu recentemente, o filho do Bolsonaro dizendo que vai fechar o Supremo, o Bolsonaro fez aquele discurso de ódio lá na Paulista. Ele vai prender as pessoas? Onde é que você é um professor, é um sociólogo e tal? Quer dizer, o presidente tem esse poder? Até onde a gente sabe da Constituição, quem prende é a justiça, certo? Se for em delito imediato, que a polícia tenha conhecimento, ela prende, mas se comunica com a justiça vai definir o que vai fazer e tal, etc. O presidente não pode decretar a prisão de ninguém, pô, entendeu? E ele disse coisas absurdas, que ia decretar a prisão do Haddad. Por quê? Porque o Haddad está disputando com ele, certo? Um troço de louco. Então, eu acho que, e agora um coronel aí da campanha deles, etc e tal, que desafiando todo mundo. Então, eu acho que isso também demonstra que os caras perderam um pouco a noção da realidade, ao achar que já ganharam a eleição, e a gente sabe, o Fernando Henrique demonstrou isso, né, candidatura a prefeito de São Paulo contra o Jânio Quadros, que ele sentou na cadeira, sentou na cadeira, tirou foto e saiu no dia da eleição, olha lá, o cara já ganhou a eleição e o povo elegeu o Jânio Quadros. Então, eu acho que é alvissareira essa pesquisa, mas nós temos que continuar, porque obviamente vai ter reação, o pessoal vai vir. A descoberta dessa jornalista aí da Folha de São Paulo também foi uma coisa importante, porque descobriu essa rede de financiamento ilegal da campanha. O TSE agiu de forma muito sutil, certo, com pouca importância ali naquela audiência, mas aí veio outra medida contra o Supremo, aí
o mais antigo da corte falou firme, chamou de golpista, aí o Fernando Henrique disse que a atitude do filho do Bolsonaro cheira a golpismo. Então, quer dizer, começou uma onda também de combate a essas maluquices. Aí o Bolsonaro foi pedir desculpa e tal. Eu estava analisando até com o professor Zé Carlos de Assis que essa mudança de tom do Bolsonaro ali naquele momento também acaba criando uma coisa contra ele. Porque, pô, cadê o nosso herói aí? Cadê o cara que dá tiro todo mundo? Então, um cara chamou ele de golpista, ele já pede desculpa e tal. Também desarma um pouco a couraça que eles vestiram aí e tal. Então, eu estou achando extremamente positivo. Assim, essa reta final aí vai ficando nítido para a sociedade brasileira. É o risco que a democracia está sofrendo e também o risco que a vida das pessoas está correndo, porque a marca da campanha, vamos dizer assim, não necessariamente do comando da campanha do Bolsonaro, mas a marca que foi alimentada durante a campanha era uma marca de ameaça, de impor medo, de dizer que se a gente ganhar nós vamos fazer, né, quem é gay vai acontecer isso, quem é do PT vai acontecer aquilo, ou seja, uma série de ameaças veladas, até que se chegou no ponto que não podia chegar, né, que era o Supremo Tribunal Federal. Eles, super-homem, botou lá, vestiu a roupa de super-homem, e a ameaça não foi só uma ameaça, foi um deboche também, né? Não precisa de nada, nem não, basta o cabo e o soldado, ou seja, é um deboche. Né? Ali uma coisa é se ele criticasse o Supremo por alguma decisão que tomou, porque, ou se caçasse, criticar o Supremo, faz parte da democracia, mas ali não. Ali ele falou, além de fechar, ele debochou, que diz o seguinte, o Supremo a gente bota um soldadinho, um cabo e resolve o problema. Ele avacalhou a instituição STF. Que é o principal tribunal da justiça no Brasil. Né? Avacalhou o TSE também, né? O TSE também foi avacalhado pelas declarações de algum lá, pela ameaça a presidente do TSE, mas de qualquer forma... Foi chamada de vagabunda. Então, ou seja, as pessoas começaram a perceber que... a coisa estava ficando séria, não era só uma questão de meia dúzia de malucos denunciando a prática ou colocando a possibilidade de uma restrição democrática. As pessoas estavam começando a ver que antes de ganhar, as coisas já estavam acontecendo. O filho fala o que falou e como é que se fala? A fala do candidato via internet para a manifestação que teve em São Paulo de apoio à candidatura dele, a fala dele foi eu sinceramente acho que as pessoas ao ouvirem aquela fala, aí para mim, acho que ali foi a gota d'água. Porque isso representa, né? O quê? Tem família que o pai está com uma posição, o filho está com outra. Então, aquilo que ele disse ali, que é o seguinte, tem uma posição diferente da minha, tem que ir para o exílio ou para a cadeia. Exato. Então, ele está propondo o seguinte, a destruição. Porque o que está sendo discutido no mundo é que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, eles permitam que as famílias se unam. Vamos tentar uma convivência. Reconciliação. E uma convivência mesmo que tenha duas posições distintas. Um é mais capitalista, outro é mais socialista, ou parecido, etc. Aí o cara vem aqui propondo o seguinte, o filho vai ser exilado, porque o filho é mais de esquerda, o pai não votou nele, vai para fora do país, não vai ser preso. Ou seja, então acho que as pessoas começaram a entender de fato, a despertar para a ameaça que estava batendo a porta. E eu acho, né, que você podia analisar isso, que também essa atitude dele, ao atingir o tribunal maior do país, deu credibilidade à denúncia que foi feita sobre o negócio do WhatsApp. Sim. Que a campanha dele estava trabalhando só com mentira.
Exato. Então o cara faz um negócio e o cara diz, então parece que aquilo lá é bem provável que aquilo seja verdade. Exatamente. Porque se o cara está atingindo uma coisa que toda a campanha aí contra a corrupção, aquela onda toda que a gente já analisou aqui, deu uma importância ao Supremo, né, e tal. E aí, Moisés, eu quero fazer introduzir aqui uma possível hipótese de explicar o fenômeno do candidato aqui no estado, o Wilson aqui no candidato... O desconhecido Wilson. O desconhecido Wilson, como é que ele saiu do desconhecimento para 40%, 50% no primeiro turno? Tirando o Romário do... Tirando o Romário do páreo, deixando o Eduardo Paes em segundo lá. Veja bem, esse esquema de comunicação, como é que se fala? De internet que foi montado, que foi denunciado, que você falou que foi denunciado pela jornalista da Folha, pode dar indícios de como que um desconhecido saiu lá de 6% para 50% num curto espaço de tempo. Fraudando a eleição, porque isso é uma fraude. O volume de informação via WhatsApp, via Facebook. Sem tempo de ser analisado. Sem tempo de ser analisado. Então, ou seja, a gente não sabe o que foi passado para as pessoas. Pode simplesmente ter sido passada a informação seguinte, o candidato dele é fulano. Uma simples informação. Você imagina isso, às vésperas da eleição, uma simples informação, fulano é o nosso candidato. Isso pode ter acontecido? Isso pode ter acontecido. Assim como a preocupação que as pessoas tinham de, o candidato do Lula é o Haddad, assim, tem que vincular a imagem do Haddad ao Lula para o Haddad crescer, fizeram a mesma coisa via WhatsApp, podem ter feito, para ninguém ficar acusando que eu estou afirmando nada sem prova, então podem ter feito uma vinculação via os contatos de WhatsApp, Facebook. É o seguinte, esse aqui é o candidato, embora ele negue, embora a campanha do Bolsonaro e o próprio filho do Bolsonaro negue, nós não temos candidato no Rio de Janeiro, mas é uma hipótese que pode ser levantada que através... mas esse no caso, esse aí, eu quero até levantar o caso de São Paulo, né? Porque o Dória, logo que, domingo mesmo, quando saiu o resultado do primeiro turno, ele falou, não, meu candidato é o... Aliás, e o Dória? Eu sei, o meu candidato é o Bolsonaro. Sem esperar que o PSDB tomasse uma posição. Isso. Que o PSDB não tomou posição favorável ao Bolsonaro, certo? E ele nem esperou, ele falou, não quero saber. Exatamente. E agora ele está tirando o voto do Bolsonaro, porque ele está caindo. E está botando o Bolsonaro para baixo. E já foi divulgado hoje, que é o dia da nossa gravação aqui, quarta-feira, dia 24, de que na capital o Haddad passou o Bolsonaro. 51-49, na capital de São Paulo, certo? E o Dória está quase perdendo já na capital, certo? Ontem ou anteontem, na Globo News, um programa de... Central das Eleições. É isso? Eu não sei se não é um que... sim, é o Em Pauta. Analisando o possível... O day after das eleições, né? Um dia após. Eu fiquei impressionado como estava sendo conduzido a conversa, porque o analista político um dos que estava lá, não lembro o nome dele agora, tinham 3 mais a jornalista, e o principal, digamos assim, o convidado principal da mesa, ele analisava a situação pós-domingo, pós-segundo turno, já um quadro assim, Bolsonaro é presidente, a tendência está eleito, e veja, nada desse negócio de tortura, nada disso vai acontecer, porque veja, há um ajuste normal. Ele inclusive já diminuiu o argumento, a linha é o seguinte, ele é o presidente, ponto. Esse negócio de tortura, que vai fechar, isso é balela, porque ele vai ter que retórica da eleição, porque ele vai ter que compor o Congresso, ele vai ter que ter maioria no Congresso, então ele vai ter que negociar com os partidos, ele vai ter que compor o ministério. Então, tudo isso aí ele vai diminuir o discurso.
Ele vai ter, a democracia Ele vai ser enquadrado pelo sistema. Vai ser enquadrado pelo sistema. Os outros comentaristas, assim, olha, tudo bem, a sua lógica é uma hipótese factível, mas nós não podemos descartar a outra possibilidade, que é justamente a possibilidade dele tocar né? Assim, ó, sai daqui, Congresso, sai daqui, não sei o quê, e sou eu que mando. Então ele falou assim, ó, não vamos, porque isso aqui é factível. Ele falou assim, ó, isso aqui é factível pelas declarações, pelo que está acontecendo, que não sei o quê. Mas o que me chamou a atenção foi a tentativa de passar uma imagem de que as coisas já estavam resolvidas. Já estavam resolvidas e que não, ele ia diminuir o discurso, que a democracia ia controlar, o sistema democrático ia controlar o Bolsonaro. Ou seja, na cabeça dele não existia a possibilidade de restrição democrática. Né? Isso, e inclusive a mídia, eu acho que a mídia, principalmente a Rede Globo, né, que é majoritária totalmente e tal, eu acho que ela notou que entrou numa furadaça, né? Lá no fundo, ela está torcendo pelo Haddad. Ela não pode expressar isso, porque obviamente eles têm conflitos internos e tal. Tem lá um cara que é editor do Globo, por exemplo, do jornal o Globo, e o cara escreveu um livro que diz que não há racismo no Brasil. Então, realmente compor esses caras, o Merval Pereira, que é comentarista da Globo News, ele, quando ele tem que admitir algum furo lá da campanha do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, ele esculhambou com o filho do Bolsonaro. Mas ele falou, mas como é que é? O Vadir Damus tem um vídeo que ele falou que tinha que reformular o Supremo Tribunal. Então o cara tem que encontrar alguma maneira para fazer uma criticazinha. Mas tem outras pessoas que estão preocupadíssimas. Lá, a Miriam Leitão, certo? E outros comentaristas lá que sabem que pode sobrar para eles, como essa jornalista da Folha de São Paulo foi ameaçada. Certo? Como o Reinaldo Azevedo falou que fez 4 livros contra o PT, criou o termo Petralha, nunca foi ameaçado de morte. Bastou aí 2 meses de campanha ele criticando o Bolsonaro, que ele foi ameaçado de morte várias vezes e tal. Então eles sabem que são situações diferentes. E a mídia tem uma responsabilidade sobre isso e pode, nessa reta final, certo, trabalhar para espantar esse fantasma aí que... Acho que essa semana a onda ganhou mais força, muita declaração de gente que entendeu, que despertou para a ameaça que está e esse início de mudança ajuda a consolidar isso. Exatamente. Porque o cara pode ele não acreditava de que era possível. Então, agora está dizendo, é possível sim. Exato. E pessoas que no primeiro turno votaram no Bolsonaro estão virando voto. Então, ou seja, não só é possível, como está acontecendo. E como é necessário. E a tendência mostra que até domingo, no dia da eleição, vai acontecer um caixote. Vai dar democracia na cabeça. E eu acho que vai acontecer essa situação nacional vai acabar contaminando a eleição no Rio e a eleição em São Paulo. E é provável que dê o Márcio França em São Paulo, que eu acho que já está bem mais garantido isso e tal. E aqui no Rio, o menos pior, porque você não vai colocar no poder um cara que você não conhece, que pelos vídeos que foram apresentados aí, o cara arrumando um jeito de explicar, parece que era juiz, etc., como é que garantia mais R$4.000, certo? Trabalhando 15 dias só e fazendo o substituto trabalhar 15 dias. Um troço que é totalmente incompatível com esse discurso. E sem contar também a imagem que ele vende de autoritarismo, né? Isso está explícito nos programas dele. Não, ele num debate na televisão disse que ia prender o Paes, pô. Exato. Então, e esse negócio da carteirada. Polícia militar na escola, essa questão do armamento, ou seja, ele pelo menos assume mais publicamente posições autoritárias do que o próprio Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, a estratégia, se ele pudesse não falar nada, passar uma eleição inteira sem falar nada, o que é outro absurdo, aí pra gente, parece que estamos encerrando, né?
dizer o seguinte, como é que você pode fazer uma eleição presidencial sem debate entre os candidatos? Sem debate, sem discussão, então você vai no escuro. É porque você não gostou do PT, é porque você é aborrecido com a campanha de corrupção ou que o PT foi envolvido e tal. Ué, nós temos que pensar no Brasil, porque com o PT, e fico falando, vai ter a Venezuela, vai ter... O PT dirigiu o país 13 anos. Por que a Venezuela já não chegou aqui antes? Certo? Vai chegar agora. É claro que é uma coisa falsa, é uma invenção, é uma tentativa de botar medo na cabeça das pessoas. Exato. Que não deve ser aceita. Você que está em casa, estamos aqui, voltamos a dizer, 3 dias das eleições de segundo turno, no momento em que a onda cresce, a virada acontece, não é que é possível não, a virada está acontecendo e até domingo, faça a seguinte matemática, se você virar um voto por dia, um votinho por dia, vem caixote, vem democracia, vem mais liberdade e vem mais direitos. Obrigado por assistir a TV Comunitária. Não esqueça www.tvcomunitaria.rio. Você pode acompanhar nosso programa, nosso aplicativo. Eu, Moisés e a turma da TV aqui vamos estar sempre alertas em defesa da democracia e da liberdade. Forte abraço e até a vitória. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.